Havia dias em que a vida inteira de uma pessoa podia ser dividida em dois momentos, o antes e o depois. Para Camila Andrade, esse divisor de águas aconteceu numa terça-feira comum de março, quando o chão simplesmente desapareceu debaixo dos seus pés. O canteiro de obras estava agitado naquela manhã. Camila caminhava com seu capacete amarelo e a prancheta nas mãos, conferindo cada detalhe do projeto que ela mesma havia desenhado. Aos 32 anos, era a engenheira civil mais jovem a liderar uma obra daquele porte na construtora. Um complexo residencial de luxo que seria a joia da Zona Sul. Ela não chegara ali por sorte. Cada degrau da sua carreira fora conquistado com noites em claro, fins de semana sacrificados e uma determinação que beirava a obsessão. Camila, a estrutura da viga está pronta para vistoria, avisou Rodrigo, o mestre de obras, apontando para o terceiro andar. Ela acenou e seguiu em direção à escada provisória. O sol da manhã batia forte contra o concreto ainda fresco, criando aquele cheiro característico de cimento molhado que ela secretamente adorava. Era o cheiro do progresso, da transformação. Subiu com passos firmes, como sempre fazia, mentalmente revisando os cálculos estruturais. Foi no 13º degrau que tudo mudou. O madeirite que servia de apoio cedeu sem aviso. Camila sentiu o vazio sob seu pé direito, o desequilíbrio instantâneo, e então a gravidade a puxou com uma violência que roubou o ar dos seus pulmões. O mundo virou um borrão de céu azul e ferro oxidado. Seu corpo bateu contra as vigas de sustentação, cada impacto ecoando como um trovão dentro do seu crânio, até que finalmente tudo parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila estava no chão, olhando para o céu através das estruturas metálicas, e sentia nada, ou melhor, sentia tudo ao mesmo tempo. Uma dor aguda na perna esquerda, um formigamento estranho descendo pela coluna, o gosto metálico de sangue na boca. Ao redor dela, gritos, pessoas correndo, mãos tocando seu rosto, sua testa. Não se mexa! A ambulância está chegando! Mas Camila não conseguiria se mexer mesmo que quisesse. Seu corpo não respondia como deveria. Havia algo profundamente errado. Ela sabia disso antes mesmo que qualquer médico confirmasse. Era como se parte dela tivesse ficado presa naqueles degraus que ruíram. Os próximos dias se dissolveram numa névoa de morfina e luzes fluorescentes de hospital. Cirurgia, pinos de titânio, fratura exposta na tíbia, lesão na coluna lombar. Palavras que os médicos diziam com aquela seriedade clínica, como se estivessem falando sobre o projeto de um prédio, e não sobre o corpo dela, sobre a vida dela. Você teve sorte, Camila, disse o ortopedista, um homem de meia idade com óculos de grau grosso. Alguns centímetros para o lado e você estaria paraplégica, mas vai precisar de fisioterapia intensiva, muita fisioterapia e paciência. Paciência. Aquela palavra soou como uma piada cruel. Camila Andrade não tinha tempo para paciência. Tinha projetos a entregar, equipes para liderar, metas a bater. Mas quando tentou se levantar da cama pela primeira vez, 3 dias depois da cirurgia, e suas pernas simplesmente se recusaram a sustentá-la, a realidade a atingiu com mais força do que a queda. Ela estava quebrada, literalmente. 2 semanas depois, Camila estava de volta ao seu apartamento no Itaim Bibi, mas era como se estivesse visitando a casa de uma estranha. Tudo ali falava da mulher que ela costumava ser. A estante repleta de livros técnicos perfeitamente organizados, as plantas que agora murchavam por falta de cuidado, a mesa de jantar coberta de plantas baixas e maquetes. Até mesmo a decoração minimalista e funcional parecia zombar da sua nova condição. A cadeira de rodas temporária estava encostada junto à janela. Camila a olhava com uma mistura de raiva e resignação. Ela conseguia andar com muletas, mas apenas por curtas distâncias. E a dor era constante, pulsante, um lembrete cruel a cada movimento de que seu corpo a havia traído. Você precisa começar a fisioterapia o quanto antes, sua mãe repetia quase diariamente por telefone, com aquela preocupação maternal que Camila tanto apreciava quanto achava sufocante. Já encontrou algum profissional bom? A verdade era que Camila havia ignorado todas as recomendações médicas. Ligara para alguns consultórios, mas sempre encontrava uma desculpa para não marcar. O horário não era bom, ficava muito longe. Precisava resolver pendências do trabalho primeiro. Eram mentiras transparentes que ela contava para si mesma, porque a verdade era insuportável. Ela tinha medo.
Medo de encarar suas limitações. Medo de depender de alguém. Medo de descobrir que talvez não voltasse a ser quem era antes. Foi Luciana, sua melhor amiga desde a faculdade, quem finalmente a empurrou para fora da zona de conforto autodestrutiva. "Escuta aqui, Cami", disse ela, invadindo o apartamento numa quinta-feira à tarde com uma sacola de comida japonesa e uma determinação inabalável. "Eu sei que você está com medo, mas ficar aqui se martirizando não vai resolver nada. Marquei uma consulta para você amanhã com uma fisioterapeuta excelente, recém-chegada na cidade, mas com ótimas referências. Luciana, eu não... Não é negociável. Ou você vai por bem, ou eu te arrasto literalmente." Ela cruzou os braços, e Camila conhecia aquela postura. Não havia argumento que funcionasse. No dia seguinte, Camila se encontrou no banco de carona do carro de Luciana, a caminho de uma clínica em Pinheiros. A ansiedade crescia a cada quarteirão, um aperto no peito que competia com a dor física. Ela observava a cidade passar pela janela, pessoas caminhando apressadas, um grupo de adolescentes rindo em frente a uma lanchonete, um casal de mãos dadas atravessando a rua, e sentiu uma pontada de inveja. Todos eles tinham algo que ela havia perdido, a certeza de que o corpo faria o que a mente mandasse. A clínica era menor do que Camila esperava, mas limpa e aconchegante. Paredes em tons claros, plantas naturais nos cantos, uma recepção que mais parecia uma sala de estar. Nada daquele ambiente asséptico e frio de hospital que ela tanto odiava. Camila Andrade, uma recepcionista jovem, sorriu calorosamente. "A Renata já está te esperando. Última sala no corredor." O coração de Camila acelerou. Ela se levantou, apoiando-se nas muletas, e seguiu pelo corredor estreito. Cada passo era um esforço calculado, e ela odiava isso. Odiava a lentidão, a vulnerabilidade, a forma como as pessoas olhavam para ela com aquela mistura de pena e admiração, como se simplesmente andar fosse um ato heróico. A porta estava entreaberta. Camila empurrou-a com o ombro e entrou. A primeira coisa que viu foi a luz. A sala tinha uma janela enorme que dava para um pequeno jardim interno, e a luz do sol entrava generosa, criando padrões dourados no chão de madeira clara. Havia uma maca de massagem, alguns equipamentos de fisioterapia, bolas suíças de diferentes tamanhos e uma escrivaninha no canto onde uma mulher estava sentada, digitando algo no computador. Quando ela se virou, Camila esqueceu temporariamente a dor na perna. Renata, porque só podia ser ela, tinha o tipo de beleza que não gritava por atenção, mas que era impossível ignorar uma vez notada. Cabelos castanhos ondulados presos num coque desfeito, alguns fios rebeldes emoldurando um rosto de traços delicados, mas expressivos. Olhos castanhos claros que pareciam guardar algum segredo, e quando ela sorriu, covinhas apareceram nas bochechas. "Camila?" Ela se levantou, e havia algo na forma como se movia, uma graça natural, uma leveza, que contrastava brutalmente com a rigidez dolorosa do corpo de Camila. "Que bom te conhecer. Sou a Renata. Pode entrar. Fique à vontade." A voz era suave, mas firme. Não tinha aquele tom de pena que Camila tanto temia. Era profissional, mas calorosa. Real. "Oi", Camila conseguiu dizer, manobrando até uma cadeira próxima à escrivaninha. Sentar-se era sempre um desafio, um cálculo de ângulos e apoios que antes fazia automaticamente, e agora exigia total concentração. Renata observava, mas não de forma invasiva. Havia algo analítico no seu olhar, mas também... cuidado? Camila não sabia nomear. "Então", Renata começou, voltando a se sentar e pegando uma prancheta. "Li o relatório médico que você enviou. Fratura na tíbia, lesão lombar, cirurgia há 3 semanas. Deve ter sido bem difícil. Foi um acidente no trabalho." Camila respondeu, mais seca do que pretendia. "Sou engenheira civil, ou era, pelo menos até descobrir se consigo voltar a andar normalmente." Renata inclinou a cabeça, estudando-a. "Você vai voltar a andar normalmente, Camila, mas vai exigir trabalho. E não vai ser linear. Vai ter dias bons e dias péssimos, dias em que você vai querer desistir." A honestidade brutal pegou Camila de surpresa. A maioria dos médicos falava em termos vagos e otimistas, como se estivessem vendendo um plano de saúde. Renata estava sendo real. "Ótimo", Camila disse, com uma ironia que não conseguiu disfarçar. "Mal posso esperar pelos dias péssimos." Renata riu. Não uma risada educada, mas genuína, que iluminou todo o seu rosto. "Eu gosto de você. Pelo menos é honesta sobre estar com raiva.
Metade dos meus pacientes fingem que está tudo bem quando claramente não está. E a outra metade? Ah, a outra metade já chega querendo me matar. Renata piscou, e havia algo travesso naquele gesto que fez um sorriso relutante surgir nos lábios de Camila. Talvez, apenas talvez, aquilo não fosse ser tão terrível quanto ela imaginava. Mas enquanto Renata explicava o plano de tratamento, fazendo anotações e gesticulando animadamente sobre propriocepção e fortalecimento muscular, Camila percebeu algo que a deixou inquieta. Não conseguia parar de observá-la. A forma como Renata mordia o canto do lábio quando pensava, como seus olhos se estreitavam quando sorria de verdade, como havia uma pequena tatuagem de uma borboleta no pulso esquerdo que aparecia e desaparecia conforme ela movia as mãos. Para, Camila ordenou a si mesma. Ela é sua fisioterapeuta. Você está vulnerável. É só isso. Mas quando a sessão terminou, e Renata tocou suavemente seu ombro enquanto a ajudava a se levantar, Camila sentiu uma corrente elétrica percorrer sua coluna. E dessa vez, não tinha nada a ver com a lesão. Mesma hora semana que vem? Renata perguntou, ainda com a mão no ombro de Camila. Mesma hora, Camila confirmou, e odiou a forma como sua voz saiu mais suave do que pretendia. Enquanto saía da clínica, apoiada nas muletas, Luciana a esperava na recepção com um sorriso conhecedor. Então, como foi? Camila demorou para responder porque não sabia ao certo. Como explicar que em uma única hora algo havia mudado? Não curado, não resolvido, mas deslocado. Como se uma pequena fresta de luz tivesse se aberto numa parede que ela achava intransponível. Foi diferente, ela finalmente disse. Luciana sorriu ainda mais. Diferente é bom. Mas enquanto voltavam para casa, Camila olhava pela janela e se perguntava se diferente era realmente bom, ou se era apenas mais uma forma de confusão que ela absolutamente não precisava no momento mais caótico da sua vida. O que ela não sabia, ainda, era que Renata havia ficado parada na sala de atendimento por longos minutos, depois que ela saiu, olhando para a cadeira vazia e sentindo aquele aperto familiar no peito. Aquela sensação de reconhecimento que não fazia o menor sentido lógico, mas que era impossível de ignorar. Cuidado, Renata sussurrou para si mesma, uma advertência que já sabia que não seguiria. Porque algumas conexões não pedem permissão. Elas simplesmente acontecem, como terremotos silenciosos que reestruturam tudo por baixo da superfície, antes mesmo que você perceba que o chão está tremendo. E para duas mulheres acostumadas a controlar cada aspecto de suas vidas, aquilo que estava começando era exatamente o tipo de caos que ambas temiam e secretamente desejavam. Existem feridas que se curam com o tempo, e existem aquelas que o tempo apenas ensina a carregar melhor. Camila estava prestes a descobrir que, às vezes, curar significa quebrar ainda mais antes de reconstruir. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina que Camila, simultaneamente, ansiava e temia. Terças e quintas, 10 da manhã, clínica em Pinheiros. No começo, cada sessão era uma batalha, não apenas contra a dor física, aquela era quase reconfortante na sua previsibilidade, mas contra a frustração de ter um corpo que não obedecia. Mais 5 repetições, Renata dizia com aquela voz calma, mas inflexível, que Camila estava começando a reconhecer como o tom de "não vou negociar". "Eu não consigo", Camila grunhia, a perna tremendo no ar enquanto tentava manter o movimento que Renata havia demonstrado com facilidade irritante. "Você acha que não consegue. É diferente. É a mesma merda." Renata riu, e mesmo na neblina da dor, Camila notou como aquele som havia se tornado uma âncora nas sessões. Linguagem engenheira. "O que sua mãe diria? Minha mãe já me ouviu dizer coisa pior." Camila completou a 5ª repetição e deixou a perna cair na maca, o músculo queimando. Ela trabalhava em construção civil também. Aprendia a xingar com os melhores. "Família de engenheiras?" Renata perguntou, passando uma toalha para Camila enxugar o suor. Havia algo na forma como ela fazia essas perguntas. Casual, mas genuinamente interessada, que fazia Camila responder coisas que normalmente guardaria para si. Não, ela era secretária numa construtora. Mas me levava para visitar obras quando eu era criança. Eu ficava fascinada com aquilo. A ideia de que você podia criar algo do zero, desenhar no papel e ver virar concreto e vidro. Camila aceitou a toalha, evitando o olhar de Renata. Por que estava contando isso?
Meu pai achava que era perda de tempo. Queria que eu fizesse medicina ou direito. Algo mais adequado para mulheres. O silêncio que se seguiu foi carregado. Quando Camila finalmente olhou para cima, Renata estava observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Havia compreensão ali, mas também algo mais profundo. Reconhecimento. Pais podem ser complicados, Renata disse, e havia uma nota na sua voz que sugeria histórias não contadas. Mas você provou que ele estava errado. Provei? Camila deu uma risada amarga, gesticulando para as próprias pernas. Olha onde isso me trouxe. Isso te trouxe aqui. Renata se moveu para o lado da maca, mais perto do que o estritamente necessário. Camila podia sentir o perfume sutil que ela usava, algo cítrico e fresco que contrastava com o cheiro de produtos hospitalares. E aqui é exatamente onde você precisa estar agora. Não é derrota, Camila. É apenas uma pausa. Eu não faço pausas. Eu percebi. Renata sorriu, mas havia uma melancolia naquele sorriso. Talvez seja a hora de aprender. Foi na 4ª semana que as coisas começaram a mudar de uma forma que Camila não estava preparada para lidar. A sessão havia sido particularmente difícil. Renata estava trabalhando na amplitude de movimento do quadril de Camila, um processo doloroso que envolvia alongamentos profundos e uma quantidade desconfortável de toque físico. As mãos de Renata eram profissionais, firmes mas cuidadosas, mas havia algo na intimidade forçada da situação que fazia o coração de Camila disparar. Respira. Renata murmurou, as mãos quentes contra a coxa de Camila, aplicando pressão lenta e constante. Você está tensionando. Precisa relaxar para o músculo ceder. Estou tentando, Camila respondeu entre dentes cerrados, mas não era apenas a dor, era a proximidade. Era a forma como Renata estava inclinada sobre ela, concentrada, uma mecha de cabelo escapando do coque e roçando o rosto de Camila. Era o fato de que pela primeira vez em semanas, Camila estava sentindo algo além de dor e frustração. Estava sentindo desejo, e isso a aterrorizava. Pronto, Renata anunciou, soltando a perna suavemente. Viu? Você conseguiu. Mais 2 graus de amplitude que semana passada. Camila se sentou na maca, ligeiramente tonta. Ótimo. Só mais 500 graus e estou curada. Renata revirou os olhos, mas havia afeto na ação. Sarcasmo é mecanismo de defesa, sabia? Aprendi isso na faculdade. Então você também é terapeuta emocional agora? Não, mas passo tempo suficiente com pessoas em situações vulneráveis para reconhecer quando alguém está construindo muros. Renata se sentou na cadeira giratória, a poucos centímetros de Camila. Você não precisa fazer isso comigo, sabe? Os muros. A vulnerabilidade naquela afirmação deixou Camila sem palavras. Havia algo na forma como Renata falava, sem julgamento, apenas observação gentil, que desarma suas defesas habituais. É que eu não sou boa nisso, Camila admitiu, surpresa com a própria honestidade. Em ser vulnerável, em aceitar ajuda. Sempre fui a pessoa que resolve problemas, não a pessoa que tem problemas. E agora você tem um problema que não pode resolver sozinha. Exatamente. Camila olhou para as próprias mãos. É apavorante. Renata ficou quieta por um momento. E quando falou, sua voz estava mais baixa, mais íntima. Posso te contar um segredo? Camila olhou para cima, encontrando aqueles olhos castanhos que haviam se tornado perigosamente familiares. Pode. Eu vim para São Paulo fugindo. As palavras saíram rápidas, como se Renata precisasse expeli-las antes de mudar de ideia. Tinha uma clínica em Porto Alegre, boa clientela, apartamento próprio, namorada, tudo certinho, sabe? E então, um dia acordei e percebi que não conseguia respirar direito, que estava vivendo a vida que todos esperavam de mim, mas não a vida que eu queria. Camila sentiu algo se apertar no peito. O que você fez? Terminei tudo, literalmente. Relacionamento, clínica, apartamento. Cheguei aqui com 2 malas e uma lista de contatos que minha prima me passou. Renata deu um sorriso triste. Minha família ainda não me perdoou. Acham que tive uma crise de meia-idade prematura. Minha ex me ligou por semanas chamando de covarde. Você é covarde? Camila perguntou. E a pergunta era genuína. Não sei. Às vezes acho que sim. Outras vezes acho que foi a coisa mais corajosa que já fiz. Renata se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mas eu te conto isso porque quero que você saiba que eu entendo. Sobre ter que reconstruir. Sobre ter medo do que vem depois. A distância entre elas parecia ter encolhido.
Camila podia ver as pequenas sardas na ponte do nariz de Renata, a forma como seus cílios faziam sombra nas bochechas. Havia uma intensidade no ar que não tinha nada a ver com fisioterapia. Por que está me contando isso? Camila sussurrou. Renata abriu a boca para responder, mas então a campainha da recepção tocou, anunciando o próximo paciente. O momento se quebrou como vidro. Por quê? Renata disse, se levantando e colocando distância profissional entre elas novamente. Às vezes ajuda a saber que não estamos sozinhas nas ruínas. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. Ficou deitada no escuro do seu quarto, olhando para o teto, revivendo cada segundo da conversa. A forma como a voz de Renata havia ficado áspera ao mencionar a ex. A vulnerabilidade em admitir que fugira. A distância que poderia ter sido fechada se alguém tivesse sido um pouco mais corajosa. Não, Camila pensou firmemente. Não vai por esse caminho. Ela é sua fisioterapeuta. Você está confundindo gratidão com atração. É só isso. Mas quando pegou o celular e viu uma mensagem de Renata, esqueceu a garrafinha de água aqui. Guardo para terça? Seguida de um emoji sorridente, Camila ficou olhando para a tela por tempo demais. Um sorriso idiota no rosto. Merda, ela pensou. Estou ferrada. A sessão seguinte teve uma tensão subjacente que ambas tentaram ignorar. Renata estava mais falante que o normal, preenchendo os silêncios com explicações técnicas sobre propriocepção e ativação neuromuscular. Camila fingia estar absorvendo tudo, mas na verdade estava hiperconsciente de cada toque, cada proximidade acidental. Foi ao final da sessão, quando Camila estava se preparando para ir embora, que a parede entre profissional e pessoal finalmente começou a rachar de verdade. Camila? Renata chamou quando ela já estava na porta. Sim? Houve uma hesitação. Renata mordeu o lábio inferior, uma ação que Camila notou fazia quando estava nervosa. Tem um café novo que abriu na esquina. Faz uns pães de queijo incríveis. Eu estava pensando, se você não tiver pressa, a gente podia ir? Conversar sobre o plano de tratamento para o próximo mês. Fora daqui. A desculpa era transparente. Ambas sabiam, mas Camila se viu concordando antes mesmo de processar completamente a pergunta. Claro, por que não? O café era pequeno e charmoso, com mesinhas de madeira e plantas penduradas no teto. Renata pediu um cappuccino, e realmente, os pães de queijo eram excepcionais. Elas se sentaram num canto mais reservado, e por alguns minutos, apenas comeram em silêncio confortável. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Camila finalmente disse, surpreendendo a si mesma. Depende da pergunta. Renata sorriu sobre a xícara de café. Você se arrependeu de ter deixado tudo para trás? Renata levou um tempo para responder, girando a xícara entre as mãos. Às vezes, geralmente às 3 da manhã, quando acordo sozinha num apartamento que ainda não parece meu, ou quando minha mãe liga e eu ouço no tom dela que estou decepcionando todo mundo. Ela olhou diretamente para Camila. Mas então eu penso em como era antes. Viver no piloto automático, fingir que estava feliz quando na verdade estava apenas funcional. E aí eu lembro por que saí. Você era infeliz com ela? Com sua ex? Não era sobre ela. Ela era ótima, na verdade. O problema era que eu não estava sendo eu mesma. Renata pausou, parecendo escolher as palavras cuidadosamente. Sabe quando você percebe que está representando o papel de quem você acha que deveria ser, ao invés de quem realmente é? Camila sentiu aquelas palavras ressoarem em algum lugar profundo dentro dela. Quantas vezes ela própria havia feito isso? Suprimindo dúvidas, enterrando medos, performando a versão de Camila Andrade que todos esperavam. Eu sei exatamente do que você está falando, ela admitiu. Os olhos de Renata se suavizaram. Eu desconfiei. Como assim? A forma como você fala sobre o trabalho. É apaixonada, mas também tem um peso. Como se fosse não apenas o que você faz, mas quem você tem que ser. Renata se inclinou para a frente. E então você sofre esse acidente, e de repente todos os marcadores de identidade são arrancados. Deve ser aterrorizante. Camila sentiu a garganta apertar. Ninguém havia colocado em palavras o que ela estava sentindo com tanta precisão. Nem Luciana, nem sua mãe. Ninguém. É como se eu não soubesse mais quem eu sou, ela confessou, a voz saindo mais frágil do que pretendia. Sem o trabalho, sem conseguir fazer as coisas que sempre fiz. Quem eu sou? Renata estendeu a mão por cima da mesa. Hesitou por uma fração de segundo, mas então cobriu a mão de Camila com a dela. O toque era quente, firme, ancorador.
Você é a mulher que faz piadas sarcásticas quando está com dor para não chorar, Renata disse suavemente, que completa todas as repetições mesmo odiando cada segundo, que pergunta sobre a vida dos outros mesmo estando no meio da própria crise, que tem aquele pequeno sorriso quando pensa que ninguém está olhando, como se guardasse um segredo bom. Seus dedos apertaram levemente a mão de Camila. Você é tudo isso com ou sem o trabalho, Camila. É só que agora você tem a chance de descobrir tudo mais que existe embaixo da engenheira. O ar entre elas estava carregado. Camila olhava para onde suas mãos se tocavam, tentando entender quando exatamente elas haviam cruzado de território profissional para... isso, fosse lá o que isso significava. Renata, Ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Eu sei, Renata interrompeu gentilmente. É complicado. Você é minha paciente, tem todo um código de ética. E você está num momento vulnerável. Mas, Camila provocou, porque havia claramente um mais não dito. Renata deu aquele sorriso de meio lado que fazia o coração de Camila dar cambalhotas. Mas eu também não consigo parar de pensar em você, e odeio códigos de ética quando eles ficam no caminho de coisas que parecem certas. A honestidade brutal daquela confissão tirou o ar de Camila. Ela deveria recuar. Deveria dizer que precisavam manter a relação estritamente profissional. Deveria lembrar que estava numa fase vulnerável e confusa, e que provavelmente estava confundindo gratidão com atração. Deveria, mas em vez disso, virou a mão para que seus dedos se entrelaçassem com os de Renata e disse: Então o que a gente faz? Renata não respondeu imediatamente. Apenas ficou ali, segurando a mão de Camila no meio de um café em Pinheiros, enquanto o mundo continuava girando ao redor delas, alheio ao fato de que duas vidas estavam se realinhando naquele exato momento. A gente, Renata finalmente disse, vai com calma, sem pressa, e vê onde isso dá. Era a resposta menos satisfatória possível, e ao mesmo tempo, a mais honesta. E por algum motivo, naquele momento, era suficiente. Quando se despediram na porta da clínica, houve um momento em que Renata hesitou, e Camila soube que ela estava pensando em um beijo. Podia ver na forma como os olhos de Renata caíram para seus lábios, no jeito como ela se inclinou imperceptivelmente para a frente. Mas então Renata apenas apertou seu braço suavemente e disse: Terça que vem, mesmo horário. Mesmo horário, Camila confirmou, e carregou o fantasma daquele quase beijo por dias. Existem momentos na vida em que você pode escolher entre coragem e segurança. E então existem momentos em que a coragem é a única opção que te deixa respirar. As 2 semanas seguintes foram uma dança cuidadosa entre limites profissionais e algo perigosamente próximo de intimidade. As sessões de fisioterapia continuavam. Camila estava progredindo bem, conseguindo dar passos mais longos sem as muletas, a dor diminuindo gradualmente. Mas havia uma subcorrente de tensão não resolvida, que permeava cada encontro. Renata ainda tocava Camila com a mesma profissionalidade de sempre, mas agora havia uma consciência diferente em cada contato. Um toque que durava meio segundo a mais, olhares que se prendiam por tempo demais, conversas que começavam sobre exercícios terapêuticos e terminavam em confissões sobre sonhos de infância e medos noturnos. Você já teve planos de morar fora do Brasil? Renata perguntou numa quinta-feira, enquanto supervisionava Camila numa série de agachamentos assistidos. Sim, quando eu tinha 25, recebi uma proposta para fazer um mestrado na Alemanha. Camila pausou no movimento, o músculo da coxa queimando. Engenharia estrutural, bolsa completa. E por que não foi? Camila completou o último agachamento antes de responder, usando o tempo para organizar pensamentos que raramente visitava. Minha mãe estava doente na época. Nada grave, mas ela precisava de cirurgia, recuperação. Eu era filha única. Meu pai já tinha se mandado fazia anos. Então eu fiquei. Você se arrepende? Era a segunda vez que Renata fazia uma variação dessa pergunta. Camila estava começando a perceber que arrependimento era um tema recorrente para ela, como se estivesse constantemente revisitando suas próprias escolhas em busca de validação. Não sei. Às vezes sim. Às vezes acho que foi só uma desculpa porque eu tinha medo. Camila se sentou na maca, pegando a garrafa d'água. Medo de falhar longe de casa, de não ser boa o suficiente num ambiente mais competitivo, de descobrir que talvez eu não fosse tão especial quanto todo mundo dizia. Renata se aproximou, sentando-se ao lado dela na maca. Era uma quebra do protocolo usual. Ela normalmente mantinha distância física fora dos exercícios.
mas ambas pareciam ter silenciosamente concordado que as regras antigas não se aplicavam mais. Você já considerou que talvez você seja exatamente boa o suficiente? Que não precisa ser excepcional para merecer as coisas boas da vida? Camila riu, mas o som saiu amargo. Fácil falar quando você é naturalmente talentosa. Quem disse que sou? Renata desafiou. Eu fui a pior da minha turma em anatomia. Reprovei 2 vezes em fisiologia do exercício. Quase desisti no 3º ano porque achei que era burra demais para ser fisioterapeuta. Mas você não desistiu. Não, porque tive uma professora que disse algo que grudou em mim. Talento é superestimado. Persistência é o que constrói carreiras. Renata olhou para Camila com uma intensidade que fez seu estômago revirar. Você persistiu. Construiu uma carreira incrível. Um acidente não apaga isso, Camila. Só te força a lembrar que você é humana. Eu odeio ser humana, Camila murmurou. E ambas riram. Um riso genuíno que dissolveu parte da tensão. Bem-vinda ao clube. As reuniões são às quintas-feiras e servimos vinho ruim. Elas ficaram sentadas lado a lado por mais tempo do que era necessário, os ombros se tocando levemente, e Camila pensou que aquilo era ao mesmo tempo a coisa mais natural e mais assustadora do mundo. A ruptura inevitável veio numa terça-feira chuvosa de abril. Camila chegou à clínica encharcada. Sua mãe, que havia voltado para o interior na semana anterior, não estava lá para levá-la de carro, e o Uber a deixara um quarteirão antes porque o trânsito estava impossível. Ela havia tentado usar o guarda-chuva enquanto manuseava as muletas, mas era uma batalha perdida contra o vento e a chuva paulistana. Quando entrou na sala de atendimento, estava pingando no chão de madeira, os cabelos grudados no rosto, tremendo levemente. Meu Deus, Camila! Renata saltou da cadeira, os olhos arregalados de preocupação. Você está congelando. Por que não me ligou? Eu teria te buscado. Eu não quis incomodar, Camila disse entre tremores. A verdade era que ela tinha considerado ligar, mas havia algo sobre pedir aquele tipo de ajuda que parecia cruzar uma linha que ela ainda estava tentando desesperadamente manter. Você nunca incomoda. Renata estava vasculhando o armário, puxando toalhas. Vem, tira essa blusa molhada antes que você fique doente. Havia algo maternal na forma como Renata cuidava dela, enxugando os cabelos com a toalha, ajudando-a a tirar o moletom encharcado, envolvendo-a num cobertor que mantinha para pacientes que sentiam frio durante as sessões. Mas também havia algo mais. Algo nas pontas dos dedos de Renata contra o pescoço de Camila, quando afastava os cabelos molhados. Algo no jeito como seus olhos percorriam o rosto. De Camila, checando, cuidando, querendo. Melhor? Renata perguntou suavemente, ainda tão perto que Camila podia contar as sardas em seu nariz. Melhor, Camila confirmou, mas sua voz saiu rouca. Elas ficaram ali, congeladas no momento, e Camila viu quando a decisão se formou nos olhos de Renata. Viu o momento exato em que a profissionalidade foi deixada de lado em favor de algo muito mais perigoso e real. Eu não consigo mais fingir, Renata sussurrou, que isso é só terapêutica, que eu não fico contando as horas até nossas sessões, que eu não penso em você quando deveria estar dormindo. O coração de Camila estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que Renata podia ouvi-lo. Renata, eu sei, é antiético. Você é minha paciente. Eu deveria te encaminhar para outro profissional, mas... Renata passou a mão pelo rosto, frustração e desejo brigando em sua expressão. Mas eu não quero, e eu sei que é egoísta, mas eu só preciso saber se você sente também ou se estou sozinha nessa loucura. Camila poderia ter mentido. Deveria ter mentido. Dizer que estava apenas agradecida, confusa, vulnerável. Todas as desculpas racionais que havia construído nas últimas semanas. Mas ela estava cansada de ser racional. Cansada de ter medo. Cansada de reprimir algo que a fazia sentir mais viva do que havia se sentido em anos. Você não está sozinha, ela admitiu. E foi como quebrar um dique. Eu penso em você o tempo todo. Acordo te pensando. Durmo te pensando. Eu não deveria. Eu sei disso, mas eu... Renata a beijou. Foi suave no início, quase tentativo, como se estivesse dando a Camila a chance de recuar. Mas quando Camila respondeu, os dedos se enroscando nos cabelos úmidos de Renata, o beijo se aprofundou, se tornando urgente e necessário. Era um beijo que trazia semanas de tensão acumulada, de quase toques e conversas carregadas. Era um beijo que provava limões e café e promessa. Era um beijo que fazia cada terminação nervosa do corpo de Camila despertar.
lembrando-a de que estava viva de formas que não tinham nada a ver com dor ou limitação. Quando se separaram, ambas estavam sem fôlego. Isso foi... Camila começou. Um erro? Renata completou, mas não havia convicção na voz. Eu ia dizer inevitável. Renata deu aquele sorriso que fazia covinhas aparecerem. Também, elas ficaram ali, testas encostadas, respirações se misturando. O mundo lá fora continuando com sua chuva indiferente, enquanto algo fundamental mudava dentro daquela sala. E agora? Camila perguntou. Agora, Renata recuou um pouco, o suficiente para olhar nos olhos de Camila. Agora eu faço a coisa certa. Te encaminho para outro fisioterapeuta. Alguém excelente, eu prometo. E então, se você quiser, a gente pode explorar isso sem os códigos de ética no caminho. A lógica era impecável. Era a escolha certa, a madura. Mas Camila sentiu uma pontada de pânico com a ideia de perder aquelas sessões, aquele tempo garantido com Renata. Não quero outro fisioterapeuta. Camila? Eu sei. É a coisa certa. Camila suspirou. Mas posso pelo menos terminar o mês? Faltam só 2 semanas para a reavaliação médica. Depois disso, você me encaminha. Renata considerou, claramente dividida. 2 semanas, mas sem mais beijos até lá. Preciso manter pelo menos um fio de profissionalismo. Sem beijos. Camila concordou, mas ambas sabiam que era uma promessa frágil. As 2 semanas que se seguiram foram uma tortura deliciosa. As sessões continuavam, mas agora cada toque tinha peso diferente. Renata tentava manter distância, mas era impossível na natureza do trabalho. E cada vez que suas mãos guiavam o quadril de Camila, ou ajustavam sua postura, ou massageavam um músculo tenso, era uma lembrança ardente do beijo que haviam compartilhado. Elas também começaram a se falar fora das sessões. Começou inocentemente. Renata enviando vídeos de exercícios que Camila deveria fazer em casa, Camila mandando fotos do progresso. Mas rapidamente evoluiu para mensagens à noite, conversas que se estendiam por horas sobre absolutamente tudo e nada. Renata, 23h47. Você já reparou que pizza de escarola só existe em SP? Mudei para cá e descobri um mundo novo. Camila, 23h49. Pizza de escarola é superior, e vou morrer nessa colina. Mesmo que seja uma colina baixa, porque minhas pernas ainda não sobem colinas de verdade. Renata, 23h52. Ha. Você acabou de fazer uma piada sobre a própria lesão. Estou tão orgulhosa do seu progresso emocional. Camila, 23h53. Aprendi com a melhor terapeuta que conheço. Mesmo que ela tenha péssimo gosto em pizza. Renata, 23h55. Cuidado, posso adicionar burpees na sua próxima sessão. Camila, 23h56. Você não seria capaz. Renata, 23h58. Não seria. Sou mole demais com você. É um problema profissional grave. Camila, 0002. Por que é um problema? Houve uma pausa longa. Camila viu os 3 pontinhos aparecerem e desaparecerem várias vezes. Renata claramente digitando e apagando. Renata, 000209. Porque quanto mais tempo passo com você, mais difícil fica lembrar todas as razões pelas quais deveria manter distância. Camila ficou olhando para a mensagem por longos minutos, o coração acelerado. Seus dedos pairaram sobre o teclado, escrevendo e apagando respostas. Finalmente, Camila, 0015. Então pare de tentar lembrar. Desta vez, a resposta de Renata veio rápida. Renata, 0016. Mais 12 dias. Era uma promessa e uma ameaça, e Camila dormiu com o celular apertado contra o peito, contando os dias. No 11º dia, tudo desmoronou de uma forma que nenhuma delas previu. Camila estava no meio de uma sessão, a penúltima antes da reavaliação, quando seu celular tocou. Era Luciana, e algo no toque insistente fez Camila atender mesmo no meio do exercício. Cami, graças a Deus. Escuta, não quero que você entre em pânico, mas é sobre o projeto da Zona Sul. O estômago de Camila despencou. O que aconteceu? A construtora está fazendo uma reestruturação, corte de custos, e eles estão considerando substituir você como líder do projeto. O mundo parou. Eles não podem fazer isso. É meu projeto. Eu desenhei cada viga daquele prédio. Eu sei, mas você está afastada há quase 2 meses, e tem um cara novo, recém-chegado de uma multinacional, que está fazendo pressão. Luciana suspirou. Tem uma reunião amanhã às 14 horas. Decisão final.
Se você conseguir aparecer, mostrar que está pronta para voltar. Eu vou, Camila disse imediatamente. Vou estar lá. Quando desligou, Renata estava olhando para ela com preocupação. O que aconteceu? Camila explicou rapidamente, as palavras saindo atropeladas, o pânico crescendo a cada frase. Eu preciso provar que posso voltar, que estou bem. Se eu perder esse projeto, Renata, eu... Sua voz falhou. Hey! Renata se ajoelhou na frente dela, as mãos segurando os joelhos de Camila. Você está bem. Olha quanto você progrediu. Você consegue andar, subir escadas, ficar em pé por períodos longos. Você está pronta. Mas e se não estiver? E se eu chegar lá e não conseguir? E se... Camila! Renata apertou suavemente. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não apenas fisicamente, mas aqui. Tocou o peito de Camila sobre o coração. Você vai entrar naquela sala amanhã e vai lembrar a todos por que você é insubstituível. Os olhos de Camila ardiam com lágrimas não derramadas. Como você tem tanta certeza? Porque eu te conheço. Renata sorriu. E havia tanto carinho naquele sorriso que Camila sentiu algo dentro dela se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. E porque eu acredito em você, mesmo quando você não acredita em si mesma. Camila puxou Renata para um abraço apertado, enterrando o rosto no ombro dela, aspirando aquele perfume cítrico que havia se tornado sinônimo de segurança. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Quando se separaram, Renata tinha lágrimas nos olhos também. Vai lá amanhã e arrasa. E depois vem me contar tudo, tá? Prometo. Mas nenhuma delas mencionou o óbvio. Se Camila voltasse ao trabalho, se a vida dela retomasse o ritmo frenético de antes, onde ficaria espaço para... isso? Para elas? Era uma pergunta que pairava não dita, pesada como concreto, frágil como vidro. E enquanto Camila saía da clínica naquela tarde, apoiada apenas em uma bengala leve ao invés das muletas, um progresso que semanas atrás parecia impossível, ela se perguntou se era possível reconstruir uma vida e começar uma nova ao mesmo tempo, ou se eventualmente teria que escolher entre a mulher que havia sido e a mulher que estava se tornando. A resposta, ela descobriria no dia seguinte, seria mais complicada do que jamais imaginou. Às vezes, você precisa ver o que está deixando para trás para entender o que realmente quer levar para frente. Camila escolheu suas roupas com o cuidado de um general planejando uma batalha. Calça social preta que disfarçava qualquer assimetria no andar. Blazer estruturado que projetava autoridade. Salto baixo. Um compromisso entre profissionalismo e a realidade de que saltos altos ainda eram impossíveis. Ela se olhou no espelho e viu uma versão quase convincente da Camila de antes. Quase. Havia algo diferente nos seus olhos. Uma suavidade que não estava lá antes. Ou talvez fosse vulnerabilidade que ela finalmente havia parado de esconder. Não sabia ao certo, mas não tinha tempo para filosofar. Ela tinha uma guerra para vencer. O escritório da construtora ficava num prédio comercial no Itaim. Camila conhecia cada centímetro daquele lugar. Havia praticamente vivido ali nos últimos 5 anos. Mas quando entrou no saguão, apoiada na bengala discreta, sentiu como se estivesse visitando um passado distante, ao invés de um lugar onde trabalhara até 2 meses atrás. Camila! Rodrigo, seu mestre de obras, veio até ela com um sorriso genuíno. Que bom ver você de pé. Como está? Melhorando cada dia. Ela sorriu. E era verdade. A reunião já começou? Está para começar. Sala de conferências. Mas Cami... Ele baixou a voz. O Marcelo está fazendo campanha pesada para assumir. Trouxe apresentação e tudo. Está dizendo que o cronograma está atrasado por causa da sua ausência. A raiva ferveu instantânea. O cronograma está dentro do previsto considerando o atraso das fundações que não teve nada a ver comigo. Eu sei. Mas você conhece o jogo. Camila conhecia. Conhecia muito bem. E de repente estava de volta ao modo de sobrevivência corporativa. Aquela armadura que havia vestido por tanto tempo, que esquecera que era removível. A sala de conferências estava lotada. Diretores, gerentes. E sim, Marcelo Tavares, 40 e poucos anos, terno caro, sorriso de tubarão. Ele estava no meio de uma apresentação em PowerPoint quando Camila entrou. Ah, Camila! Que surpresa! Ele disse. E o tom era cordial, mas os olhos calculavam. Não sabíamos que você estaria aqui hoje. Surpresa foi ouvir que estão considerando mudar a liderança do meu projeto. Camila se sentou com cuidado,
colocando a bengala discretamente ao lado da cadeira. Então achei melhor esclarecer alguns pontos. O diretor-geral, Antônio, limpou a garganta. Camila, ninguém está questionando sua capacidade, mas você esteve ausente por 2 meses. O Marcelo tem experiência em projetos de escala similar e poderia assumir temporariamente até você estar 100% recuperada. Temporariamente. Camila repetiu a palavra como se provasse veneno. Nós dois sabemos que não é assim que funciona, Antônio. Uma vez que você perde um projeto dessa magnitude, não volta para ele. Marcelo se inclinou para a frente, o sorriso afiado. Ninguém está tirando nada de você, Camila. Estou apenas oferecendo suporte num momento difícil. A palavra difícil carregava condescendência. Camila sentiu a antiga raiva familiar, aquela que a havia impulsionado através de salas cheias de homens que duvidavam dela, que a faziam trabalhar o dobro para provar metade do valor. Difícil, ela ecoou, e sua voz estava calma, mas havia aço nela. Deixa eu te contar o que é difícil, Marcelo. Difícil é cair de 3 metros e fraturar uma perna em 12 lugares. Difícil é reaprender a andar. Difícil é olhar para um corpo que te traiu e decidir confiar nele de novo. Ela pausou, olhando ao redor da sala. Sabe o que não é difícil? Lembrar cada detalhe estrutural daquele prédio. Saber exatamente onde estamos no cronograma e o que precisa acontecer nos próximos 6 meses. Ser a única pessoa nesta sala que sabe que a viga do 5º andar tem um reforço adicional, porque o solo tinha uma composição inesperada que descobrimos só depois de começar as fundações. Silêncio. Marcelo havia empalidecido ligeiramente. Camila se levantou. E sim, apoiou-se na bengala, mas o fez com dignidade. Eu desenhei aquele prédio. Cada cálculo, cada decisão estrutural, cada ajuste no projeto. E eu vou estar lá para vê-lo ficar em pé, com ou sem o apoio desta empresa. Camila, ninguém está dizendo... Antônio começou. Então me deixem deixar algo muito claro. Ela colocou as mãos na mesa, inclinando-se para a frente. Eu estou pronta para voltar. Segunda-feira. Tempo integral. Mas se vocês decidirem me substituir, eu entendo. É um negócio. Sem ressentimentos. Ela sorriu, mas não era um sorriso gentil. E quando eu sair daqui e abrir meu próprio escritório, porque acreditem, eu vou levar comigo todo cliente que confia no meu trabalho. E vocês vão perceber quanto daquele prestígio que essa construtora tem era construído nas minhas costas. Era um blefe parcial. Ela não tinha capital para abrir um escritório. Não tão rapidamente. Mas eles não precisavam saber disso. E pelo jeito como Antônio endireitou na cadeira, havia funcionado. Vamos fazer o seguinte, Antônio disse depois de um momento tenso. Camila retoma o projeto. Marcelo fica como apoio até termos certeza de que a transição está suave. 1 mês de período probatório. Justo? Não era o ideal, mas era uma vitória. Camila assentiu. Justo. Quando saiu da sala, suas mãos estavam tremendo. Não de nervosismo, mas de adrenalina pura. Ela havia feito isso. Havia entrado naquela sala e lutado pelo que era dela. Mas enquanto caminhava até o elevador, algo estranho aconteceu. Ao invés da euforia que esperava sentir, havia uma sensação oca, um desconforto que não conseguia nomear. Ela havia vencido. Então por que se sentia como se tivesse perdido algo? Foi só quando estava no Uber, a caminho de casa, que percebeu. Ela havia voltado a ser a antiga Camila, a guerreira, a que não deixava ninguém ver fraqueza, a que media sucesso em projetos conquistados e oponentes derrotados. E por um momento terrível e libertador, ela se perguntou se realmente queria ser aquela pessoa de novo. O apartamento estava silencioso quando ela chegou. Camila deixou a bengala cair no chão e se jogou no sofá, exausta de uma forma que não era apenas física. Seu celular vibrou. Várias mensagens não lidas. Luciana, 15h37. E aí? Como foi? Me conta tudo. Mãe, 15h42. Filha, conseguiu resolver a situação no trabalho? Me liga quando puder. Renata, 16h03. Hey, sei que hoje foi dia importante. Tô pensando em você. Quando quiser conversar, estou aqui. Camila olhou para a mensagem de Renata por um longo tempo. Havia tanto que queria dizer, mas as palavras pareciam inadequadas. Como explicar que ela havia conseguido o que queria, mas não se sentia vitoriosa, que estava voltando para a vida que construíra, mas questionando se ainda queria aquela vida? Em vez de responder por mensagem, ela ligou. Renata atendeu no segundo toque. Oi. Oi.
Camila fechou os olhos, apenas ouvindo a respiração suave do outro lado. Você está ocupada? Acabei os atendimentos do dia. Estava só, esperando você me contar como foi. Eu ganhei. O projeto ainda é meu. Volto na segunda-feira. Houve uma pausa. Isso é ótimo, Camila. Por que parece que você não está feliz? E ali estava, aquela capacidade assustadora de Renata de ler nas entrelinhas, de perceber o que não era dito. Eu não sei, Camila admitiu, a voz mais baixa. Deveria estar, né? Era o que eu queria. Mas quando estava lá, naquela sala, sendo aquela versão de mim que eles esperavam, foi como vestir uma roupa que não serve mais direito. Você mudou. Mudei? Camila, você passou por um trauma enorme, físico e emocional. Teve que desconstruir e reconstruir sua identidade. Claro que não é a mesma pessoa que entrou naquela obra 2 meses atrás. Renata fez uma pausa. A questão é, quem você quer ser agora? Era a pergunta de $1 milhão. Camila não tinha resposta. Posso ir aí? Renata perguntou suavemente. Sei que falta um dia ainda antes de... oficialmente. Mas acho que você precisa de alguém agora. Você não precisa. Eu quero. E essa simples declaração, desprovida de obrigação ou expectativa, fez algo dentro de Camila se desmanchar. Tá, vem. Renata chegou 40 minutos depois, com uma sacola de comida tailandesa e uma garrafa de vinho. Ela havia tirado o jaleco profissional, estava em jeans e uma blusa simples, os cabelos soltos caindo nos ombros. Ver Renata assim, fora do contexto da clínica, casual e real, fez o coração de Camila dar um salto. Achei que você pudesse estar com fome, Renata explicou levantando a sacola. E vinho nunca é má ideia em crises existenciais. Elas se sentaram no chão da sala. O sofá parecia formal demais para o tipo de conversa que precisavam ter. Comeram pad thai direto das embalagens. Beberam vinho em canecas porque Camila não encontrou taças limpas. E pela primeira vez em todo aquele dia caótico, ela conseguiu respirar de verdade. Conta mais sobre a reunião, Renata pediu. E Camila contou. Falou sobre Marcelo, sobre ter que provar seu valor, sobre a sensação estranha de vitória vazia. Sabe o que é engraçado? Camila disse, já na segunda caneca de vinho, sentindo os músculos relaxarem. Eu passei anos construindo essa carreira, provando que era tão boa quanto qualquer homem, trabalhando dobrado, sacrificando fins de semana, relacionamentos, saúde. E hoje, quando estava lá defendendo tudo isso, tudo o que eu conseguia pensar era... Ela parou, as palavras presas na garganta. Era o quê? Renata incentivou gentilmente. Era se isso é realmente o que eu quero, ou se é só o que eu sempre achei que deveria querer. Renata não respondeu imediatamente. Ela colocou sua caneca de lado e se virou completamente para Camila, as pernas cruzadas, os olhos sérios mas gentis. Posso te contar por que eu realmente vim para São Paulo? Você não veio fugindo de um relacionamento que não estava funcionando? Vim. Mas não era só sobre a Júlia, minha ex. Era sobre... tudo. Eu tinha 28 anos e já sentia que minha vida estava em trilhos que outras pessoas haviam colocado para mim. Renata pegou um fio solto de sua blusa, enrolando nos dedos. Meus pais queriam que eu fosse médica. Eu fui para fisioterapia porque era próximo o suficiente. A Júlia queria casar, ter filhos, comprar uma casa no bairro onde ela cresceu. Eu ia junto com tudo porque parecia o que se fazia. O script da vida adulta responsável. E então minha avó morreu. Derrame, do nada. Ela tinha 72 anos e estava planejando uma viagem para a Grécia que sempre quis fazer, mas nunca fez porque não era o momento certo. Ou tinha que cuidar da casa, ou 1000 outras desculpas. Renata olhou diretamente para Camila. E eu fui ao funeral e olhei para aquele caixão e pensei, eu vou morrer um dia também. E vou ter vivido a vida que... eu realmente quis, ou a vida que me disseram para querer. E você escolheu viver a sua. Escolhi. Foi aterrorizante. Ainda é. Muitos dias. Mas quando eu acordo agora, mesmo num apartamento minúsculo que não parece meu, mesmo longe da minha família, mesmo sem saber o que vem a seguir, pelo menos eu sei que estou escolhendo. Camila sentiu lágrimas queimando. Eu não sei se sou corajosa o suficiente para isso. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço, Camila. Renata estendeu a mão, secando uma lágrima que havia escapado pela bochecha de Camila. Você sobreviveu a uma queda que poderia ter te matado. Reaprendeu a andar. Entrou numa sala cheia de homens e lutou pelo que era seu. Você já tem a coragem. A questão é, para onde você quer direcioná-la?
O toque de Renata permaneceu, a mão em concha contra o rosto de Camila, o polegar traçando a linha do maxilar suavemente. A proximidade era intoxicante. Camila podia ver cada detalhe. As sardas que se espalhavam pela ponte do nariz, as pequenas linhas ao redor dos olhos que apareciam quando sorria, a forma como os lábios estavam entreabertos, convidativos. Eu quero... Camila começou, a voz rouca. Eu quero parar de ter medo do que eu sinto por você. O ar entre elas vibrou. Renata fechou os olhos brevemente, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que fez o estômago de Camila revirar. Amanhã de manhã eu te encaminho oficialmente para outro fisioterapeuta, Renata disse, cada palavra medida. Mas hoje à noite você não é minha paciente. Você é só Camila, e eu sou só Renata. E se ainda quiser isso, se não for só confusão ou gratidão ou... Camila a beijou. Dessa vez não havia hesitação. Não havia a sombra de códigos de ética pairando sobre elas. Era apenas 2 meses de tensão acumulada, de olhares que duravam tempo demais, de toques que prometiam mais, finalmente encontrando vazão. Renata respondeu imediatamente, as mãos subindo para os cabelos de Camila, puxando-a mais perto. O beijo era urgente, quase desesperado. Línguas se encontrando, dentes roçando lábios, anos de solidão autoimposta de ambas as partes se dissolvendo naquele contato. Camila se moveu mais perto, e seu corpo protestou. A perna que ainda estava em processo de cura, os músculos tensos. Ela fez uma careta involuntária, e Renata percebeu imediatamente. Espera, espera. Renata recuou ligeiramente, as mãos ainda emoldurando o rosto de Camila. Você está com dor? Um pouco, mas não me importo. Eu me importo. Renata sorriu, aquele sorriso que fazia covinhas aparecerem. Vem, vamos fazer isso direito. Ela se levantou com graça, estendendo a mão para Camila. Ajudou-a a se levantar, e então, num movimento que roubou o ar dos pulmões de Camila, a guiou gentilmente até o quarto. A cama era grande. Os lençóis estavam desfeitos da noite anterior. Camila não havia se preocupado em arrumar depois de acordar, mas Renata não pareceu notar ou se importar. Ela apenas se sentou na beira da cama, puxando Camila para ficar entre suas pernas. Melhor? Ela perguntou, as mãos descansando nos quadris de Camila. Muito melhor. Desta vez, quando se beijaram, havia menos urgência, mas mais profundidade. Era exploração, em vez de reivindicação. Renata beijava o canto da boca de Camila, a linha do maxilar, descendo pelo pescoço com uma lentidão torturante. Suas mãos deslizavam por baixo da blusa de Camila, dedos traçando padrões na pele das costas. Podemos ir devagar? Renata murmurou contra a pele de Camila. Eu quero aprender você. Algo naquela frase, na vulnerabilidade dela, fez o peito de Camila apertar. Temos a noite toda. E tinham. Horas que se dissolveram numa névoa de descobertas. A forma como Renata arquejava quando Camila beijava aquele ponto específico atrás da orelha, como os dedos de Camila tremiam ao traçar a curva dos seios de Renata, como encaixavam perfeitamente juntas quando finalmente se deitaram, pele contra pele, respirações sincronizadas. Renata era atenta de uma forma que ia além do físico. Era como se estivesse constantemente lendo o corpo de Camila, ajustando, cuidando, garantindo que cada movimento fosse prazer e não dor. E quando finalmente a levou ao limite, dedos hábeis e boca quente trabalhando em harmonia, Camila não conseguiu segurar o grito que escapou, ondas de prazer apagando tudo, exceto o nome de Renata em seus lábios. Depois, deitadas entrelaçadas nos lençóis bagunçados, Camila traçou preguiçosamente os padrões da tatuagem no pulso de Renata, a borboleta que ela havia notado na primeira sessão. Por que uma borboleta? Ela perguntou, a voz rouca. Metamorfose. Renata beijou o topo da cabeça de Camila. Fiz quando decidi me assumir para minha família, como lembrete de que transformação pode ser bonita, mesmo quando dói. Eles aceitaram? Renata demorou a responder. Minha mãe ainda está processando. São 4 anos e ela ainda está processando. Meu pai... Bem, a gente não se fala muito. Minha prima foi incrível. Disse que já sabia desde sempre e que eu era idiota por ter demorado tanto. Camila riu suavemente. Você contou para Júlia que estava tendo dúvidas sobre a sexualidade? Não precisei. Ela descobriu quando achou mensagens minhas com uma amiga da faculdade.
Não era nada demais, só conversas que deixavam claro que eu estava questionando coisas. Renata suspirou. Ela ficou furiosa. Disse que eu tinha desperdiçado 2 anos da vida dela, que eu deveria ter sido honesta desde o início. E ela tinha razão. Às vezes leva tempo para entender quem a gente é. Renata se afastou um pouco para poder olhar para Camila. E você? Como foi sua jornada? Camila hesitou. Era uma história que raramente contava, cheia de cantos afiados e cicatrizes mal curadas. Mas ali, nos braços de Renata, envolta em lençóis e vulnerabilidade, parecia seguro compartilhar. Eu sempre soube, acho, mas convenci a mim mesma por muito tempo de que não sabia. Tinha 24 anos quando finalmente admiti. Namorava um cara da faculdade, bom rapaz, entediante como assistir tinta secar. E uma amiga dele, Laura, começou a frequentar nosso grupo. Camila sorriu com a memória. Primeira vez que a vi foi como... Sabe quando você está com fome, mas não sabe do quê? E então, vê aquele prato específico e seu corpo inteiro grita, isso é o que eu quero? Foi assim comigo com você. Renata admitiu baixinho. O coração de Camila pulou. Mesmo? Desde a primeira sessão. Vi você entrando com aquelas muletas e aquela cara de odeio precisar de ajuda. E pensei, merda, essa vai ser problemática. Renata riu. Eu estava certa. Ei! Camila protestou, mas estava rindo também. Termina a história. O que aconteceu com Laura? A gente se beijou numa festa. Ela estava saindo de um divórcio. Eu estava questionando minha vida inteira. Foi intenso e confuso e maravilhoso. Durou 3 meses antes de implodir espetacularmente. Camila fez uma careta. Ela queria que eu me assumisse para todo mundo. Família, trabalho, mundo. E eu estava apavorada. A engenharia civil já é difícil para mulheres. Mulheres gays? Esquece. Você se assumiu eventualmente? Para minha mãe, sim. Ela foi incrível. Disse que já desconfiava e que só queria que eu fosse feliz. Para o trabalho, nunca formalmente. Algumas pessoas sabem, outras fingem não saber. É mais fácil assim. É mais fácil ou mais seguro? A pergunta cortou fundo. Talvez ambos. Renata não empurrou. Apenas beijou o ombro de Camila gentilmente. A gente não precisa ter tudo resolvido hoje. Mas mesmo enquanto dizia isso, ambas sabiam que havia conversas necessárias no horizonte. Sobre o que aquilo significava. Sobre como conciliar a carreira exigente de Camila com algo que mal estava começando. Sobre se estavam prontas para ser vistas juntas, para assumir riscos que iam além do profissional. Por enquanto, porém, elas apenas existiam ali. 2 corpos que haviam se encontrado no meio do caos. 2 corações batendo em sincronia sob as cobertas. 2 mulheres que estavam descobrindo que talvez, só talvez, vulnerabilidade não fosse fraqueza, mas sim a mais rara forma de coragem. Camila estava quase adormecendo quando Renata sussurrou. Não quero que isso seja só hoje à noite. Eu também não, Camila respondeu, apertando o abraço. Mas vai ser difícil. Você voltando para o trabalho, a intensidade, as horas loucas. Eu sei. E vai ter gente que vai julgar, que vai dizer que você estava vulnerável, que eu me aproveitei da situação de terapeuta. Eu sei disso também. Camila virou-se para poder ver o rosto de Renata. E eu não me importo. Eu quero tentar. Se você quiser. Renata sorriu. E era aquele sorriso que Camila estava começando a reconhecer como o de felicidade genuína. Eu quero. Muito. Elas adormeceram assim, entrelaçadas, e pela primeira vez em meses, Camila não teve pesadelos sobre cair. Em vez disso, sonhou que estava voando. A manhã chegou suave, luz filtrada através das cortinas. Camila acordou com Renata ainda nos seus braços, cabelos espalhados no travesseiro, rosto sereno no sono. Ela ficou ali por longos minutos, apenas observando, memorizando, permitindo-se sentir a plenitude daquele momento antes que a realidade voltasse com todas as suas complicações. Quando Renata acordou, seus olhos se abriram lentamente, focando em Camila com um sorriso sonolento. Oi. Camila beijou a testa dela. Dormiu bem? Melhor do que tenho dormido em meses. Renata se espreguiçou, e Camila não pôde evitar admirar a forma como seu corpo se arqueava. Que horas são? 7 e pouco. Tenho um paciente às 9. Renata fez uma careta. Não quero sair daqui. Então não saia ainda. Elas roubaram mais 30 minutos. Conversas sussurradas e beijos preguiçosos, antes que a realidade insistisse demais para ser ignorada. Renata tomou banho. Camila sentou na beira da pia,
conversando com ela através da cortina, algo tão doméstico e íntimo que fez seu peito apertar de uma forma boa. Foi só quando Renata estava vestida, pronta para sair, que o peso do que vinha a seguir realmente assentou. Então, Renata começou, ajustando a bolsa no ombro. Eu vou te enviar o contato do Ricardo hoje. Ele é excelente. Vai cuidar bem da sua reabilitação final. Tá. Camila não gostou de como a palavra saiu pequena. E então, a gente se vê? Quero dizer, de verdade? Jantares, filmes, coisas normais que pessoas fazem? Eu gostaria muito disso. Renata sorriu, mas havia nervosismo ali também. Sexta à noite? Conheço um restaurante ótimo em Vila Madalena. É um encontro. Na porta, houve um momento de hesitação. Depois, Renata a puxou para um beijo. Não apressado, mas prometendo mais. Segunda-feira vai ser difícil para você, ligando de volta ao trabalho. Mas você consegue, tá? E se precisar falar, se ficar muito pesado, me manda mensagem. Eu respondo sempre. Obrigada. Camila segurou a mão dela mais um momento. Por tudo. Nós estamos apenas começando, Renata disse. E então saiu, deixando Camila sozinha no apartamento que de repente parecia simultaneamente mais vazio e mais cheio de possibilidades. Camila passou o fim de semana numa névoa de preparação e ansiedade. Revisou projetos, respondeu e-mails acumulados, mentalmente se preparou para voltar ao ritmo que havia deixado para trás. Mas também trocou mensagens constantes com Renata. Fotos bobas de café da manhã, vídeos de gatos aleatórios, conversas que não significavam nada e tudo ao mesmo tempo. Segunda-feira chegou rápido demais. Reconstruir não significa voltar ao que era antes. Significa decidir, pedra por pedra, que estrutura você realmente quer erguer. O canteiro de obras parecia diferente. Não havia mudado fisicamente. Mesmas estruturas metálicas alcançando o céu, mesmo cheiro de concreto e metal quente sob o sol. Mas para Camila, tudo parecia recalibrado, como se estivesse vendo através de lentes novas. Chefa! Rodrigo veio até ela com um capacete e um sorriso enorme. Bem-vinda de volta. Ela pegou o capacete, sentindo o peso familiar. Por um momento, houve aquele aperto de pânico. Memória da queda, do mundo virando, da dor. Mas então respirou fundo, colocou o capacete. E o medo não desapareceu, mas ficou gerenciável. Bom estar de volta, ela disse. E surpresa, era verdade. Os primeiros dias foram exatamente o que ela esperava, exaustivos. Havia reuniões para reconquistar controle, decisões atrasadas que precisavam de aprovação, conflitos com Marcelo que haviam se tornado inevitáveis. Ele não estava abertamente hostil, mas havia uma competição subjacente em cada interação. Camila, sobre a modificação da viga do 10º andar, ele dizia em reuniões, sempre usando aquele tom professoral. Você considerou que pode impactar o cronograma? Considerou que não modificar pode comprometer a estrutura inteira? Ela rebatia, cansada de jogos. Mas mesmo no meio dos conflitos profissionais, havia mudanças sutis. Camila se pegava parando para almoçar de verdade em vez de comer na mesa. Saindo no horário quando podia, em vez de ficar até tarde por hábito. Lembrando que produtividade não era medida apenas em horas trabalhadas. E todas as noites, sem falta, mensagens de Renata. Renata, 21h34. Como foi o dia? Camila, 21h47. Intenso. Marcelo está sendo um saco, mas sobrevivi. Renata, 21h49. Claro que sobreviveu. Você é indestrutível. Mas também lembra de comer e descansar, né? Indestrutível ainda precisa de combustível. Camila, 21h52. Sim, mãe Renata. 21h53. Cuidado com o sarcasmo ou cancelo nosso encontro de sexta. Camila, 21h54. Você não faria isso. Renata, 21h56. Não faria. Mas você merecia entrar em pânico por um segundo. Sexta-feira chegou envolta em expectativa. Camila trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido simples mas elegante em tom de azul escuro. Maquiagem leve. Perfume que havia comprado especialmente para a ocasião. Ela olhou no espelho e viu não a engenheira de batalha, não a paciente lutando contra limitações, mas apenas uma mulher indo encontrar alguém especial. O restaurante em Vila Madalena era exatamente o tipo de lugar que Camila imaginava que Renata escolheria. Aconchegante, iluminação suave, música ambiente em volume que permitia a conversação. Renata já estava lá quando ela chegou,
e o sorriso que iluminou seu rosto quando viu Camila fez tudo valer a pena. Você está linda, Renata disse, se levantando para beijá-la na bochecha. O toque foi breve, apropriado para público, mas as pontas dos dedos que roçaram o braço de Camila prometiam mais para depois. Você também. E estava. Renata usava um vestido verde musgo que realçava seus olhos, cabelos soltos caindo em ondas nos ombros. O jantar fluiu com facilidade surpreendente. Conversaram sobre tudo. Infâncias em cidades diferentes, bandas que amavam, livros que haviam mudado suas perspectivas. Renata contou histórias hilariantes de pacientes excêntricos. Camila compartilhou desastres de obra que, em retrospectiva, eram engraçados. Teve uma vez que pediram para construir uma piscina no terraço. Camila contou, rindo da memória. E o cliente não queria reforço estrutural porque ia estragar a estética. Tentei explicar que estética não importa se o prédio desabar, mas ele insistia. O que você fez? Coloquei o reforço de qualquer jeito e escondi dentro do projeto paisagístico. Ele nunca percebeu. Camila deu um gole no vinho. Às vezes você tem que proteger as pessoas delas mesmas. Essa deveria ser nossa profissão em comum, Renata brincou. Fisioterapeutas fazem isso o tempo todo. Não, você não pode voltar a correr maratona uma semana após cirurgia no joelho. Não importa que você se sinta bem. Elas riram. E havia uma leveza naquilo que Camila não lembrava de sentir em anos. Não era só atração física, embora aquilo ainda estivesse ali, uma corrente constante embaixo de tudo. Era genuína curtição da companhia uma da outra. Mas foi após o jantar, caminhando pelas ruas arborizadas de Vila Madalena, que a conversa ficou mais séria. Posso te fazer uma pergunta? Renata disse, dedos entrelaçados com os de Camila enquanto caminhavam. Sempre. Você está feliz? Voltando para o trabalho, para a rotina anterior? Camila demorou a responder, realmente considerando. Sim e não. Eu amo o que faço. Engenharia, construir coisas, ver algo que existia só no papel virar realidade. Isso não mudou. Ela apertou a mão de Renata. Mas a relação que tenho com isso mudou. Antes era minha vida inteira. Agora é uma parte importante, mas não a única parte. O que mais tem? Você. Espero. Camila parou de andar, virando-se para encarar Renata. Isso. O que quer que seja que estamos construindo. Renata sorriu, mas havia algo vulnerável naquele sorriso. Eu quero que saiba que não espero que você mude toda a sua vida por mim. Sua carreira é importante, eu entendo isso. Mas também quero ser mais que a pessoa que você vê quando tem tempo sobrando. Quero... Renata hesitou, procurando palavras. Quero ser parte da vida que você está escolhendo viver, não só uma distração da vida que você tem. A honestidade brutal daquilo atingiu Camila em cheio, porque era um medo legítimo. Quantos relacionamentos ela havia visto definhar, porque trabalho sempre vinha primeiro. Quantas vezes ela mesma havia priorizado uma reunião sobre pessoas. Você não é distração, Camila disse firmemente, as mãos emoldurando o rosto de Renata. Você é a parte que faz todo o resto fazer sentido. E sim, eu trabalho muito. E vai ter semanas que vão ser uma loucura. Mas eu quero você nelas. Jantares rápidos entre reuniões, mensagens às 3 da manhã quando estou revisando projetos, fins de semana inteiros quando eu posso desligar do mundo. Tudo. Isso. Você tem certeza? Completa. E beijou Renata ali mesmo, no meio da calçada de Vila Madalena, sem se importar com quem pudesse ver. Quando se separaram, Renata estava com lágrimas nos olhos. Ninguém nunca me escolheu antes. Não de verdade. Sempre fui o plano B, a pessoa conveniente até algo melhor aparecer. Então todas essas pessoas eram idiotas, Camila declarou. E Renata riu mesmo chorando. Vem para casa comigo? Renata perguntou. E não era apenas convite físico. Era convite para ver onde ela morava, como vivia, para entrar mais fundo na sua vida. Adoraria. O apartamento de Renata era pequeno, como ela havia descrito, mas tinha personalidade. Plantas por toda parte. Na janela, penduradas no teto, algumas minúsculas em prateleiras improvisadas. Livros empilhados não apenas em estantes, mas também em torres precárias ao lado do sofá. Fotos em porta-retratos de pessoas que Camila assumiu serem família e amigos. Era caótico de uma forma acolhedora. O tipo de espaço que revelava alguém que valorizava experiências sobre perfeição estética. Desculpa a bagunça, Renata disse, recolhendo algumas roupas do sofá. Não é bagunça, é vivido.
Camila pegou uma foto de duas meninas adolescentes, braços jogados sobre os ombros uma da outra. Você e sua prima? Sim, Júlia. Ela que me convenceu a vir para São Paulo. Disse que se eu ia fugir, melhor fugir para uma cidade grande onde poderia me reinventar completamente. Ela parece legal. Você vai gostar dela. Ela já está louca para te conhecer. A casualidade daquela afirmação, assumindo encontros futuros, integração com família, fez algo quente se espalhar no peito de Camila. Elas acabaram no sofá, Renata entre as pernas de Camila, cabeça apoiada no seu peito, assistindo um filme que nenhuma das duas estava realmente acompanhando. Posso te contar uma coisa que me assusta? Renata sussurrou na escuridão iluminada apenas pela TV. Qualquer coisa. Isso, está indo rápido. A gente mal se conhece fora do contexto de clínica. E eu continuo pensando que vou acordar e descobrir que você percebeu que pode fazer melhor, encontrar alguém menos complicada, que não vem com bagagem de relacionamento falhado e família que não aceita totalmente. Camila beijou o topo da cabeça dela. Sabe o que eu aprendi caindo daqueles degraus? Que controle é ilusão. Você pode calcular, planejar, fazer tudo certo, e mesmo assim merda acontece. Ela virou Renata para poder ver seu rosto. Então sim, isso está indo rápido. E sim, pode dar errado de 1000 formas diferentes, mas também pode dar muito, muito certo. E eu estou cansada de não arriscar por medo do pior cenário. Quando você ficou tão sábia? Quando conheci uma fisioterapeuta irritante que ficava fazendo perguntas difíceis. Renata riu. E então a beijou. E o filme foi completamente esquecido. As semanas seguintes se desdobraram numa nova rotina. Camila trabalhava intensamente durante o dia, mas criava limites que nunca havia respeitado antes. Sextas à noite eram sagradas. Sempre com Renata, fosse jantar fora, filme em casa, ou simplesmente conversando até tarde. Domingos se tornaram dias de recuperação. Juntas, muitas vezes, Renata fazendo panquecas enquanto Camila mexia no laptop, com projetos menos urgentes. Você está sorrindo mais, Luciana comentou no almoço. Seja lá o que estiver acontecendo, continuando fazendo. Camila hesitou. Ela não havia contado oficialmente sobre Renata. Não por vergonha, mas por querer proteger aquilo ainda frágil e novo. Mas olhando para a amiga que conhecia há mais de década, que estivera lá em cada momento importante, parecia errado guardar segredo. É uma pessoa, ela finalmente disse. Alguém que conheci durante fisioterapia. Luciana arqueou uma sobrancelha, um sorriso se formando. Alguém? A fisioterapeuta. Renata. Camila sentia as bochechas quentes. Eu sei o que você vai dizer. Que é sobre tempo de você deixar alguém entrar. Que você parece mais leve do que te vi em anos. Que seja quem for essa pessoa. Obrigada a ela por te lembrar que você é humana. Luciana estendeu a mão por cima da mesa, apertando a de Camila. Eu estou feliz por você, Cami. De verdade. Não acha estranho? Considerando as circunstâncias? Acho que amor raramente acontece em circunstâncias convenientes. E pelos seus olhos, quando fala dela, é amor. Amor. A palavra pairou no ar muito depois de Luciana ter ido embora. Era amor. Camila tinha certeza de que estava caminhando firmemente naquela direção, mas falar em voz alta parecia dar peso demais, criar expectativas muito grandes. Mas naquela noite, quando Renata apareceu no apartamento dela com comida chinesa, e um sorriso cansado depois de um dia particularmente difícil, quando se enrolaram no sofá e Renata adormeceu no meio de uma frase, confiando completamente, vulnerável e presente, Camila soube. Era amor, assustador e imenso, e inconveniente e absolutamente certo. A confirmação veio numa terça-feira, 6 semanas depois daquele primeiro beijo. Camila estava na obra quando recebeu a ligação. Número desconhecido, mas algo a fez atender. Alô? É Camila Andrade? Voz feminina. Desconhecida. Sim. Quem é? Meu nome é Andréia. Sou sócia de um escritório de arquitetura em Curitiba. Recebi seu currículo através de um contato mútuo. Pausa. Estamos abrindo uma filial em São Paulo e procuramos um engenheiro estrutural para liderar. O salário seria significantemente maior que padrão de mercado e você teria autonomia completa sobre os projetos. O coração de Camila acelerou. Era o tipo de proposta que 2 meses atrás ela teria aceitado sem pestanejar. Prestígio, dinheiro, autonomia. Tudo o que havia trabalhado para conquistar. Isso é inesperado, ela conseguiu dizer. Entendo que você está atualmente empregada, mas nossa proposta seria difícil de recusar.
Posso enviar os detalhes? Talvez marcarmos um encontro para discutir? Sim, claro. Me envia por e-mail. Quando desligou, Camila ficou parada no meio do canteiro. Barulho de construção ao redor. Sol quente nas costas. Mente correndo. Era tudo o que sempre quis. Mas agora, pela primeira vez, havia outra coisa a considerar. Outra pessoa. Você precisa aceitar, Renata disse sem hesitar quando Camila contou naquela noite. Mas, Camila, não, nada de mas. Renata se sentou na beira da cama, séria. Isso é sua carreira, sua paixão. Eu jamais, jamais, vou ser a pessoa que fica entre você e seus sonhos. E se meu sonho agora é incluir você? Ainda me inclui. A gente encontra um jeito. Como? Se eu aceitar, vão ser meses intensos montando o novo escritório. Horas absurdas, viagens constantes na fase inicial. Então eu vou estar aqui quando você voltar das viagens. E vamos aproveitar os momentos que tivermos. Renata segurou as mãos de Camila, firme. Escuta, eu não vim para São Paulo procurando um relacionamento fácil. Vim procurando algo real. E isso, nós, é a coisa mais real que já tive. Se for difícil às vezes, a gente lida. Mas você não pode não fazer isso por mim. Não quando brilha dessa forma. Só de falar sobre o projeto. Camila sentiu lágrimas queimando. Como eu tive tanta sorte de te encontrar. Tecnicamente, você caiu de uma obra e precisou de fisioterapia. Não é exatamente sorte. Você sabe o que quero dizer. Eu sei. Renata a puxou para um abraço apertado. E eu te amo. Não falei ainda porque é assustador e rápido, mas foda-se. Eu te amo. E pessoas que se amam apoiam sonhos uma da outra mesmo quando é difícil. Camila se afastou. Olhos arregalados. Você me ama? Obviamente. Desde aquele dia que você apareceu encharcada parecendo um gato molhado nervoso. Pode ter demorado para admitir, mas estava lá. Eu também te amo, Camila disse. E era libertador finalmente dizer em voz alta. Tanto que assusta. Bom, a gente pode ficar assustada junta. Renata sorriu. Elas dormiram entrelaçadas naquela noite, mas Camila acordou antes do amanhecer, mente ainda processando. Renata havia dito para aceitar sem hesitação. Mas seria justo? Começar algo tão promissor apenas para imediatamente mergulhar num período de trabalho insano? Observou Renata dormir. Cabelos espalhados no travesseiro, respiração suave, uma das mãos descansando sobre o peito de Camila, como se mesmo no sono precisasse manter contato. E algo se assentou dentro dela. Talvez a pergunta não fosse: posso ter ambos? Mas como construo uma vida onde ambos coexistem? A reunião com Andréia aconteceu numa sexta-feira, num café sofisticado em Pinheiros. Ela era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados num Chanel impecável, olhos afiados que avaliavam tudo. Seu portfólio é impressionante, ela disse depois das apresentações iniciais, especialmente considerando sua idade. O complexo residencial da Zona Sul, Vias Plantas, trabalho magistral de engenharia estrutural. Obrigada. Mas preciso ser honesta sobre o que estamos oferecendo. Andréia se inclinou para a frente. Não é apenas um emprego. É construir um departamento do zero. Contratar equipe, estabelecer processos, ser o rosto da empresa em São Paulo. Nos primeiros 6 meses, provavelmente não terá vida pessoal. A frase ecoou. 2 meses atrás, Camila teria dito: perfeito, é exatamente o que quero. Agora, pensou em domingos fazendo panquecas, em mensagens às 3 da manhã, em como Renata ria quando Camila fazia piadas ruins. Posso fazer uma contraproposta? Camila surpreendeu a si mesma. Andréia arqueou uma sobrancelha. Estou ouvindo. Eu aceito, mas com condições. 1 dia por semana, trabalho remoto. Sextas-feiras são meu dia fixo de home office, exceto em emergências genuínas. E após os 6 meses iniciais, reavaliamos para um equilíbrio mais sustentável. Isso é incomum. Eu sei, mas aqui está a verdade. Eu sou boa no que faço. Muito boa. Vou construir o melhor departamento que vocês já viram, mas aprendi recentemente que trabalhar até o esgotamento não me torna melhor profissional. Me torna pior. Camila manteve o olhar firme. Então, ou vocês me contratam sabendo que vou estabelecer limites saudáveis e ainda assim entregar excelência, ou procuram alguém que vai se matar de trabalhar e provavelmente queimar em 1 ano. Silêncio. Andréia estudou-a longamente. Então sorriu. Jill, mas você começa segunda que vem. Temos um projeto enorme começando, e preciso de você desde o início.
Camila sentiu um misto de euforia e terror. Segunda que vem. Confirmado. Quando saiu da reunião, a primeira pessoa que ligou foi Renata. E aí? A ansiedade era clara na voz dela. Aceitei, mas com condições. Sextas são nossas. Sempre. Houve uma pausa. E então Renata estava chorando. Você é inacreditável. Aprendi com alguém que me ensinou que estabelecer limites não é fraqueza. Estou tão orgulhosa de você. Então demonstra. Vem comemorar comigo? Já estou saindo de casa. Os meses seguintes foram exatamente tão intensos quanto Andréia havia prometido. Camila mergulhou no novo trabalho com a energia familiar de sempre, mas dessa vez com consciência diferente. Trabalhava duro, mas quando sexta-feira chegava, desligava o laptop às 18 horas em ponto e ia encontrar Renata. Teve dias difíceis, semanas onde quase não se viam além de mensagens rápidas. Uma discussão memorável onde Renata acusou Camila de estar se afastando emocionalmente, e Camila rebateu que Renata estava sendo injusta. E ambas terminaram chorando no chão da cozinha antes de perceberem que estavam apenas cansadas e com medo de perder uma à outra. A gente precisa de regras, Renata disse naquela noite, encostada no armário da cozinha, olhos vermelhos. Tipo, regras de verdade para quando a vida ficar louca. Tá, tipo o quê? Tipo, não importa quão ocupadas estejamos, a gente tem que ter pelo menos uma refeição juntas por semana. Não pizza comendo no sofá olhando o celular. Uma refeição de verdade, conversando, presente. Posso adicionar uma? Claro. Quando um de nós está chateado, a gente fala. Mesmo se for inconveniente, mesmo se for trabalho louco, fala antes de virar ressentimento. Deal. Renata estendeu a mão formalmente. Mais alguma? Camila pensou. Beijo de boa noite. Sempre. Mesmo se eu chegar tarde. Mesmo se você estiver com raiva. O beijo acontece. Você é brega. Você me ama. Odeio que você está certa. Mas Renata estava sorrindo. Foi 3 meses após Camila começar no novo trabalho que tudo mudou novamente. Ela estava revisando plantas numa tarde de quinta quando o celular tocou. Número de Porto Alegre. Atendeu distraída. Renata Carvalho? Não, é Camila. Renata é minha parceira. Posso ajudar? Aqui é do Hospital Moinhos de Vento. Somos o contato de emergência da senhora Eliane Carvalho. Houve um acidente. O sangue de Camila congelou. Que tipo de acidente? A mãe de Renata. Acidente de carro. Está estável, mas precisamos que a família venha urgente. Camila estava correndo antes mesmo de desligar. Encontrou Renata na clínica entre pacientes. Uma olhada no rosto de Camila e ela soube que algo estava errado. O que aconteceu? Sua mãe. Acidente de carro. Ela está estável, mas o hospital ligou. A gente precisa ir para Porto Alegre. A cor drenou do rosto de Renata. Eu não falo com ela direito há meses, desde a última briga sobre tudo. E se ela... Ela não vai. Camila segurou seus ombros, firme. Mas a gente vai. Agora. Cancela os pacientes. Eu ligo para o trabalho. A gente pega o próximo voo. Porto Alegre estava fria e nublada quando chegaram. O hospital ficava num bairro que Renata conhecia bem. Ela apontava referências pelo caminho no Uber, voz automática, claramente em choque. Aquela padaria eu ia sempre depois da escola. Aquele parque, aprendi a andar de bicicleta ali. Aquela rua, morava minha primeira namorada. Camila apenas segurou sua mão, deixando-a processar. No hospital, foram direcionadas para a UTI. A mãe de Renata, Eliane, estava acordada mas enfaixada, um braço engessado, cortes no rosto. Mãe! A voz de Renata quebrou. Eliane abriu os olhos, focando lentamente. Renata, você veio? Claro que vim. Renata estava ao lado da cama, lágrimas escorrendo. Você acha que eu não viria? Eu não. A gente não tem falado. Isso não importa agora. Você é minha mãe. Camila ficou no canto, dando espaço. Mas quando Eliane olhou para ela, questionadora, Renata estendeu a mão sem olhar, sabendo que Camila estaria ali. Mãe, essa é Camila, minha namorada. O silêncio foi pesado. Eliane olhou entre as duas, algo se movendo no seu rosto. Dor, confusão e então algo que poderia ser aceitação relutante. Ela veio com você de São Paulo? Sim. Largou tudo para vir comigo. Eliane estudou Camila por um longo momento. Você cuida da minha filha? Tento. Ela é teimosa. Um fantasma de sorriso tocou os lábios de Eliane. Isso ela é. Não era perdão completo. Não era aceitação total. Mas era um começo. Elas ficaram em Porto Alegre por uma semana.
Camila trabalhou remotamente do hotel enquanto Renata passava dias no hospital. À noite, se enrolavam na cama de casal apertada, Renata contando histórias da infância, processando o susto, o relacionamento complicado com a mãe. Ela nunca vai ser tipo aquelas mães de filme, sabe? Renata disse uma noite. Que te abraçam e dizem que só querem sua felicidade não importa o quê. Não, mas ela está tentando do jeito dela. Como você sabe? Porque hoje ela me perguntou sobre meu trabalho. E quando contei sobre o projeto novo, ela disse: Renata deve ser sortuda de ter alguém tão dedicada. Foi esquisito e indireto, mas estava lá. Renata enterrou o rosto no pescoço de Camila. Obrigada por estar aqui, por não achar que minha família é muito quebrada. Todas as famílias são quebradas de um jeito ou de outro. A questão é se vale a pena o esforço de colar os pedaços. Quando voltaram para São Paulo, algo havia mudado. Não apenas entre Renata e sua mãe. Ligações semanais começaram, curtas, mas constantes. Mas entre Camila e Renata. Elas haviam passado por uma crise juntas. Não a crise de início de relacionamento, aquela fase onde tudo é intenso e novo, mas o tipo de crise real, onde vida acontece, e você precisa escolher se enfrenta lado a lado, ou cada um no seu canto. Escolheram lado a lado, e ficou claro que continuariam escolhendo, 1 ano após a queda. Camila estava no canteiro de obras, não o mesmo onde havia caído, mas um novo, do escritório novo, projeto inteiro dela desde o conceito. O prédio estava tomando forma, estrutura de aço e concreto contra o céu azul de São Paulo. Ela subiu as escadas de verdade agora, seguras e sólidas, até o 5º andar, sem medo, sem dor além do cansaço normal de um dia de trabalho. De lá de cima, podia ver a cidade se espalhando, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, e em algum lugar ali, Renata estava terminando o último paciente do dia, provavelmente pensando no jantar que haviam planejado. Camila pegou o celular, tirou uma foto da vista, enviou. Camila, 17h43, foto. 1 ano depois, no topo de novo. Renata, 17h45, sempre soube que você chegaria lá. Aliás, mais alto que antes, Camila. 17h46, não teria chegado sem você. Renata, 17h48, besteira. Você é uma força da natureza. Eu só apontei na direção certa algumas vezes. Camila, 17h50. Então obrigada por apontar. Te amo. Renata, 17h51. Também te amo. Agora desce daí e vem pra casa. Fiz lasanha. Camila, 17h52. Você fez lasanha? Quem é você e o que fez com minha namorada que acha que miojo é grupo alimentar? Renata, 17h53. Olha, estou me esforçando aqui. Aceita a lasanha ou vou comer tudo sozinha? Camila, 17h54. Já estou descendo. Naquela noite, depois da lasanha, que estava surpreendentemente boa, enroladas no sofá, Renata disse: Posso te mostrar uma coisa? Sempre. Ela pegou o celular, abriu o aplicativo de notas. Lembra aquele dia no café quando você me perguntou se eu me arrependia de ter deixado tudo para trás? Lembro. Eu comecei a fazer uma lista. Coisas que ganhei ao invés de perder. Ela mostrou a tela. A lista era longa. Liberdade de ser quem realmente sou. Trabalho que escolhi, não que me foi dado. Apartamento minúsculo, mas meu. Paz de espírito, na maioria dos dias. Reconciliação lenta com minha mãe. Coragem de recomeçar. E no final, adicionado recentemente, Camila. Você me colocou numa lista? Camila disse, tentando não chorar e falhando. Você é a melhor coisa da lista. Renata limpou as lágrimas do rosto de Camila com o polegar. E eu estava pensando, meu apartamento é minúsculo. O seu é maior. E a gente já passa quase todas as noites juntas de qualquer jeito. O coração de Camila disparou. Você está me pedindo para morarmos juntas? Estou. Sei que é rápido. E se você não quiser, sim. É totalmente compreensível e... Espera, sim? Sim. 1000 vezes sim. Camila puxou Renata para um beijo. Mas você vai ter que se livrar de pelo menos 15 plantas. Não temos espaço para todas. Eu não vou me livrar de nenhuma planta. Elas são meus bebês. Então a gente vai virar aquelas lésbicas estereotípicas com apartamento virando floresta? Exatamente. Tenho orgulho disso. Elas riram e se beijaram e começaram a fazer planos. Que móveis manter, como dividir armários, onde colocar a escrivaninha de Camila. E enquanto conversavam sobre coisas práticas e mundanas,
Camila pensou em como 1 ano atrás estava no fundo, literal e figurativamente, quebrada, assustada, perdida. E agora estava aqui, não perfeita. Ainda tinha dias de dor na perna, ainda discutia com Renata sobre coisas bobas, ainda se estressava com o trabalho, mas estava inteira de uma forma que nunca havia sido antes da queda. Porque às vezes você precisa quebrar completamente para descobrir como se reconstruir da forma certa. E às vezes, no meio das rachaduras, você encontra exatamente a pessoa que sabe como ajudar a segurar os pedaços enquanto você os cola de volta. Não da forma antiga, mas de uma forma nova que é ainda mais forte. 2 anos depois. O convite era simples, mas elegante. Papel creme, letras douradas em relevo. Você está convidado para a inauguração do edifício Torres Integradas Projeto Estrutural. Camila Andrade, CAA, Engenharia, sábado, 15 de outubro, 19 horas. Camila ajustou o blazer, nervosa. Era a primeira grande obra totalmente dela, desde o conceito até a execução. 30 andares de escritórios corporativos com design sustentável, estrutura que desafiava convenções, mas respeitava a física. Você está linda, Renata disse aparecendo atrás dela no espelho, vestido azul marinho, cabelos presos num coque elegante. E vai arrasar. E se eu esquecer o discurso? Você não vai esquecer. Mas se esquecer, inventa. Você é boa nisso. Renata beijou seu ombro. Aliás, minha mãe confirmou que vem. Camila se virou surpresa. Sério? Sério. Disse que quer ver o prédio que minha filha não para de falar. Progresso, né? Enorme progresso. A inauguração foi exatamente como Camila imaginou. Música ao vivo, catering sofisticado, clientes e parceiros circulando admirando a estrutura. Quando chegou a hora do discurso, ela subiu no pequeno palco montado no lobby, olhou para a multidão e seus olhos encontraram Renata, que estava ao lado de Eliane, segurando a mão da mãe, sorrindo com tanto orgulho que fez o peito de Camila apertar. Boa noite a todos. Camila começou, e sua voz saiu firme. Há 2 anos eu estava em outro canteiro de obras quando sofri um acidente que mudou minha vida. Caí, quebrei ossos, fiquei meses em recuperação. E honestamente, achei que minha carreira tinha acabado. A sala estava silenciosa, atenção total. Mas eu aprendi algo naqueles meses. Aprendi que força não é nunca cair, força é decidir levantar. E que às vezes as melhores estruturas são aquelas que precisamos reconstruir do zero, com conhecimento novo, com materiais melhores, com fundações mais profundas. Ela gesticulou para o prédio ao redor. Esse edifício representa isso. Não apenas arquitetura e engenharia, mas a ideia de que podemos criar algo novo e melhor depois de tudo desmoronar. Quando terminou, os aplausos ecoaram pelo lobby. Pessoas vieram cumprimentar, fazer networking, tirar fotos. Mas Camila só queria chegar até Renata. Quando finalmente conseguiu atravessar a multidão, Renata a puxou para um abraço apertado. Você foi incrível. Sua mãe está aqui, Camila sussurrou, ainda meio em choque. Ela está, e quer falar com você. Eliane estava mais velha do que nas fotos. Cabelos grisalhos, rosto gentil apesar das linhas de preocupação. Ela estendeu a mão formalmente. Camila, o prédio é impressionante. Obrigada por vir, Eliane. Houve uma pausa. Então Eliane disse, voz baixa, obrigada por cuidar da minha filha. Eu sei que nem sempre fui fácil sobre vocês, mas vejo como ela é feliz agora, e isso importa. Não era declaração de amor, não era abraço caloroso de mãe, mas para Eliane era enorme. Camila entendeu isso. Ela me cuida também. A gente cuida uma da outra. Eliane assentiu, algo parecido com aprovação no rosto. É assim que deveria ser. Mais tarde, no apartamento que agora era oficialmente delas, e sim, cheio de plantas, Camila e Renata colapsaram no sofá. Meus pés estão mortos. Renata gemeu, tirando os saltos. Como você usava essas coisas todo dia antes? Costume. E teimosia. Camila puxou os pés de Renata para seu colo, começando a massagear. Sua mãe realmente veio. Ela realmente veio. E foi civil com você. Milagres acontecem. Acho que ela só quer te ver feliz. Está funcionando. Renata se inclinou, pegando a mão de Camila. Eu sou feliz. Mais do que achei que seria possível quando cheguei aqui há 3 anos. Perdida e assustada. Eu também. Camila entrelaçou seus dedos. Engraçado como funciona, né? Eu tinha que cair literalmente para encontrar o que estava faltando. Ei,
Eu prefiro pensar que você foi guiada por destino até minha clínica. Destino ou gravidade? Pode ser ambos. Renata puxou Camila para mais perto. Mas agradeço a gravidade todos os dias. Elas se beijaram, suave e familiar, e Camila pensou em tudo o que havia mudado. O trabalho que amava, mas não a consumia. A relação com o corpo que havia traído, mas depois perdoado. E, principalmente, a mulher nos seus braços que havia aparecido no momento mais quebrado e havia visto não fraqueza, mas possibilidade. Renata, obrigada. Por tudo. Por me ensinar que reconstruir pode ser melhor que nunca ter caído. Renata se afastou para olhar nos olhos dela, séria. Você se reconstruiu, Camila. Eu só estava lá segurando a lanterna. Ainda assim. Renata sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração de Camila disparar. Mas você pode me agradecer fazendo o jantar amanhã, sua vez. Eu fiz semana passada. Fez miojo. Isso não conta. Você é impossível. Você me ama. E ali estava. A verdade mais simples e mais complexa. Através de quedas e recuperações. Através de medo e coragem. Através de reconstruções e reinvenções. Eu amo, Camila confirmou. Muito. Então prova fazendo aquele risoto que eu gosto. Camila riu, puxando Renata mais para perto. Dio. E enquanto a cidade continuava sua vida lá fora, enquanto o prédio que ela havia construído se erguia contra o céu noturno, Camila entendeu que elas duas, juntas, construindo uma vida tijolo por tijolo, era a estrutura mais importante que ela jamais projetaria. E ao contrário das construções de concreto e aço, essa era feita de algo muito mais durável. Escolha. Todos os dias, escolher ficar, escolher lutar, escolher amar. E no final, era a escolha que fazia toda a diferença.